Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. A pressa do Cornélio e a tranquilidade do Pedro. Vamos procurar entender essas atitudes e trazer lições para nós. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 10, nós encontramos um dos últimos relatos da atuação do apóstolo Pedro, porque depois o livro de Atos passa praticamente a focalizar Paulo. O Pedro, no capítulo 9, depois da conversão do Saulo de Tarso, o Pedro estava já, digamos assim, disponível na igreja em Jerusalém, que estava muito grande, muitos obreiros sendo levantados, inclusive o novo grande líder já era o Tiago, irmão carnal de Jesus. E assim, o Pedro já estava sobrando. A expressão não é essa, sobrando, mas é muito bom focalizar isso para a gente entender. Meu irmão, Deus quer que você faça uma coisa que ninguém mais pode fazer. Porque se alguém mais puder fazer, passe a bola para essa pessoa e vá fazer outras coisas para o Senhor. Não fique chovendo no molhado e nem trabalhando em cima do trabalho dos outros, mas esteja disponível para fazer aquilo que outros não podem fazer. E o Pedro foi enviado pelo Espírito Santo para Lida e Sarona, curou lá, mandou o paralítico Enéas se levantar. Muita gente se converteu ao Senhor nas cidades de Lida e Sarona. Depois ele foi para Jope e ali, no nome do Senhor, ressuscitou a Dorcas e ali muita gente se converteu e deu ensejo a que o Cornélio ouvisse sobre isso e o Espírito Santo mandasse o Cornélio chamar através de um anjo que apareceu para o Cornélio, dizendo que Deus havia aceito as ofertas dele e as orações também. Ele foi chamar o Pedro, que estava próximo na cidade de Jope, e veio um grande milagre. Eu acho interessante aqui no capítulo 10, quando isso tudo aconteceu, que quando o anjo apareceu e disse da parte de Deus que as orações do Cornélio tinham sido ouvidas e as esmolas também que ele dava foram recebidas por Deus, que Deus estava gostando disso e que queria se revelar a ele, ao Cornélio, mas que ele mandasse chamar o Simão, que tem por sobrenome Pedro, que estava hospedado em Jope, uma cidade próxima. E logo que se retirou o anjo, versículo 7, que lhe falava, o Cornélio chamou 2 dos seus domésticos e um soldado piedoso dos que estavam a seu serviço, e havendo-lhes contado tudo, enviou-os a Jope. Interessante, logo que ele recebeu a mensagem, ele tomou a decisão. Isso é importantíssimo como modelo e exemplo para nós. Quando você recebe uma palavra do Senhor, você se dispõe imediatamente a agir. Isso não é o que normalmente acontece com os crentes. Os crentes, e a gente vai ver o exemplo de Pedro, são ouvintes retardatários para obedecerem. O crente se acostuma a ouvir pregações. Quando ele ouve uma pregação dura, incitando a tomar uma decisão, ele espera a poeira baixar, vai para casa, passa aquela noite para não agir no impulso do momento e esperando outra mensagem em outro momento que Deus mande para ele. Ou seja, ele, ao invés de tomar uma decisão, ele deixa a poeira baixar para não tomar decisão nenhuma e passa a vida assistindo e ouvindo mensagens e não tomando decisão nenhuma.
A maioria dos crentes é assim. Ouvem, mas não praticam. Isto é um problema seríssimo, é falha de caráter, é uma falha espiritual, é um pecado da procrastinação, a pessoa ouvir e não praticar logo. Quem ouve e não pratica logo, não vai praticar nunca. Guarde isso que eu estou dizendo, vai sempre ficar para amanhã, mas de amanhã vai ficar para o depois de amanhã. E assim por diante. O crente ouve e só deixa para o amanhã. Este é o problema, e é um problema sério. Vamos aprender. O Cornélio tinha sede por Deus. O anjo apareceu para ele quando ele orava e falou, deu uma orientação. Ele terminou a revelação e tomou providências para seguir a orientação do anjo de Deus, que trazia a orientação de Deus. Deus nos quer assim, prontos para agir, prontos para obedecer, tardios para a gente se irar, tardios para pecar, mas prontos para obedecer. Você é assim? Quando Deus fala, por exemplo, agora, falando ao seu coração, você imediatamente, terminada a mensagem, começa a tomar uma posição ou não. A maioria dos crentes procrastinam e não tomam decisão. E deixam sempre para o amanhã e vão deixar sempre para o nunca. Quem deixa para amanhã vai deixar para depois de amanhã e não vai tomar a posição nunca. Quando chegar o terceiro dia, você já se esqueceu do que Deus falou hoje com você. A verdade é essa, porque o crente se acostuma a ouvir mensagens e se torna apenas ouvinte. E como diz o Tiago na Bíblia, esquecediço. Isso é o que acontece com a maioria dos cristãos. Será que acontece com você também? Pense nisto e se tiver que tomar uma decisão é agora, não é para amanhã não. É para agora, não é nem para mais tarde, é para agora. O Cornélio ouviu e logo tomou uma posição, tomou decisões. Deus valoriza isto, a prontidão caracteriza a verdadeira obediência. Quem deixa para amanhã é porque não quer obedecer e está esperando a turma do deixa disso entrar. Sabe como é que é? Amanhã você já não tem tanto aquela impressão, aquele sentimento, outros assuntos vêm como mais importantes, um parente, um acidente, uma situação nova, e você deixa a poeira sentar e se esquece da pregação de ontem. Quem deixa para amanhã, sempre isso vai acontecer. E o diabo, nosso adversário, sabe disso com toda certeza. Hoje à noite mesmo e amanhã ele já vai trazer muitos assuntos, novidades, amigos, conhecidos que vão aparecer para que você não tome uma decisão logo. Vão aparecer para dissuadir você de tomar a decisão. Isso é o que vai acontecer e sempre acontece. E quem deixa para amanhã, infelizmente, deixa para nunca. É triste essa situação. Mas vamos focalizar o que aconteceu com Pedro, porque Deus também falou com Pedro, se revelou a ele, e o Pedro estava com fome, foi ao terraço orar, e quando ele estava orando, ele teve uma visão, uma revelação, aquele lençol cheio de animais imundos e uma voz que falava, Pedro, mata e come. Ele sabia que era a voz de Deus falando com ele. Ele brigou, discutiu com Deus, é o ranço religioso. Pedro não é exemplo para nós em muitas coisas. O ranço religioso de Pedro é terrível. Ele discutiu com Deus. Pedro, mata e come. Não, Senhor, eu não vou fazer isso. Pedro, mata e come. Se Deus purificou, não tem problema. Eu não vou fazer. O ranço religioso faz a gente resistir ao Espírito Santo de Deus. E isso vira um hábito. O crente que resiste vai sempre resistir ao Espírito Santo de Deus.
E esse ranço do Pedro se manifestou a seguir. Quando ele entendeu a revelação, ele concebeu o que Deus queria falar com ele, ele diz, bom, está bem, agora eu vou, Senhor. Você lembra do Balaão que queria ir? Deus falou, olha, tome cuidado. Mas Senhor, mas deixa eu ir, eu posso ir, até que Deus disse, bem, e você vai, agora só vai falar o que eu mandar. Ah, mas que bom que eu vou. O olho grande do Balaão fez ele ir, porque havia interesse material. O Pedro resistiu a ir, é diferente, era um ranço religioso. Quando chegaram aqueles homens, a comitiva chegou e trouxe a notícia de que o Cornélio estava esperando e mandou chamar o Pedro entendeu que aquilo era de Deus e disse, tá bom, fiquem aqui hospedados, vamos passar hoje o restante do dia descansando, amanhã nós vamos. E no dia seguinte ele foi. Pedro, versículo 23, convidando-os a entrar, hospedou-os. No dia seguinte levantou-se e partiu com eles. E também alguns dos irmãos que habitavam em Jope foram em sua companhia. Mas no dia imediato, quando entrou em Cesareia, Cornélio já estava esperando pelo Pedro. Eu vejo muito esse ranço religioso nos crentes. Não, amanhã a gente faz isto. Amanhã a gente toma uma decisão. Amanhã a gente vai ver. Quem quer, faz logo. O Cornélio tinha sede. Eu não posso ficar nem uma noite sem a salvação. É questão de vida ou morte, vida eterna. Eu preciso tomar a decisão hoje, não pode ficar nem para amanhã. A urgência, a carência, a necessidade faz a gente ter urgência. E o crente se acomoda. Não, deixa para amanhã. Amanhã a gente resolve. Graças a Deus era interesse de Deus que o Cornélio ficasse firme. Podia demorar quantos dias fosse. O Cornélio iria esperar. O Cornélio estava esperando o tempo todo pelo Pedro, como nós esperamos o arrebatamento. Se for hoje, eu vou dizer aleluia, Senhor, já estou preparado e querendo subir. Se ficar para amanhã, amém, eu já estarei preparado também. Se ficar para daqui a um ano, eu estarei preparado. O Cornélio estava preparado a todo momento. O Pedro deixou para amanhã. Cuidado, meu irmão, o amanhã pode não chegar. No caso, o Pedro chegou porque era de interesse de Deus, mas o amanhã para você pode não chegar mais. Cuidado ao deixar para amanhã o que você sabe que tem que fazer hoje.